ele dá mais uma sensação de casa, né? Traz o acolhimento e é mais fácil de conectar. E valoriza melhor os potenciais do imóvel, né? Exatamente. São Paulo vem nessa toada há muitos anos, né? Você vai comprar um apartamento de 200 metros quadrados com uma vaga, puxa, pode ser que você tenha problema para vender, né? E a gente vendeu por 9,5 milhões. Em quanto tempo foi essa, você lembra? Começando mais um podcast Me Casa, eu sou Cássio Rossini e Rodrigão, estamos aqui mais uma vez para falar do nosso querido mercado imobiliário e hoje nós vamos falar de luxo, hein? Luxo, reforma, que é um assunto que já é mais assim, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E falar de cobertura, né? De um assunto mais mais específico, um mercado mais diferenciado. Será que tem dinheiro nesse mercado? Com certeza. E um empreendedor também do mercado imobiliário que tem uma história super legal aí também pra gente entender como que ele chegou até aqui hoje, né? E participou ali, parece que na fundação da Loft, Exatamente. Vamos lá, né? Tem bagagem. Tem bagagem aí, tem alguns anos de mercado para trazer a experiência aqui pra gente, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, a gente tem alguns recadinhos, né? Exatamente. Primeiro, Mate. Tamo junto. E aí, galera, mais uma vez aqui. Hoje o assunto vai ser legal. Hoje vai ser bom. Mas o Mate vai fazer o recado ou não? Ele pode dar o recado. Para você que está com um imóvel parado aí, um dono de imobiliária, um corretor que está com um imóvel há muito tempo, você vendeu um investidor, a GD traz uma solução de home stage, né? Para que aumente a liquidez do seu imóvel. Através de decoração. Através da decoração dos móveis planejados. Mas não é aquela mobília que a gente vai encher de painel ripado, aquele negócio mais refinado. É um negócio que é para você, focado na venda do imóvel, né? O Cássio tem alguns dados muito legais aí do mercado de home stage, né, Cássio? Segundo a ANAR, 85% dos imóveis mobiliados vendem até 3 meses. Isso é um dado mundial. O cara que faz isso hoje vai estar falando disso aqui, né? Que com certeza eles devem levar até a obra até o final. Deve ter alguns dados também. Deve ter alguns dados em relação a isso. Com certeza. Mas uma casa que não tem mobília hoje tem poucas visitas. O cliente ele olha e fala, pô, não consigo mudar rápido. Então você já dificulta a sua visita, já dificulta a tua venda. Então você estudar pelo menos uma decoração estratégica nos ambientes primordiais para o cara olhar e falar, já dá para mudar, é mega importante hoje para você vender um imóvel, principalmente se você já está no mercado mais de alto padrão. Exatamente. Então se você quer ter a nossa consultoria e construir esse projeto com você ali, mais comercial, mais voltado à venda do imóvel. A ideia não é vender imóveis, é vender o teu imóvel usando a decoração como um meio, um caminho, tá certo? Fala aqui, leia o QR Code e fala com a nossa equipe. Exatamente. Você aí que tem uma empresa do mercado imobiliário, sabe a importância de marketing digital, eventos. A gente tem nossa querida NoBox aqui com todas as soluções, infraestrutura, equipe, para conseguir colocar aí desde o seu Instagram no ar, rodar uma campanha de tráfego pago ou até mesmo realizar um evento da sua empresa. Cuidar do evento como um todo, né? Organizar, produzir, ter os equipamentos, fazer cenografia, toda a estratégia de até vendas, open house, né? A NoBox já está fazendo open house aqui para vários corretores em Alphaville. Faz podcast, né, gente? Faz podcast. Faz podcast, produz a gente, né? Então, exato. Se você está precisando levar a marca da tua empresa ali, comunicar melhor com o teu cliente, ou estar mais próximo através de um evento, né, do seu cliente, chama o time da NoBox aqui, que eu tenho certeza que eles têm alguma solução para você. É isso. Bora, faça as honras, Rodrigão. Bom, seja bem-vindo ao Mi Casa, Gustavo Saraiva, que ele é sócio fundador da Duplex Coberturas, também já foi fundador da Loft, né? Hoje já não está mais na Loft, está só na Duplex Coberturas. Seja muito bem-vindo ao Mi Casa. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho da história do Gustavo e também da Duplex. Boa. Primeiramente, queria que você contasse um pouco dos seus negócios atuais, né? Antes até da gente percorrer um pouco da tua história. O que você faz hoje? O que é a Duplex Coberturas? Então, a Duplex é uma empresa que compra, reforma e revende coberturas. Então, hoje a gente está com 3 anos de empresa, né? E a gente executou entre 18 e 20 coberturas até agora. Você compra ela, não é tipo, eu quero fazer uma reforma na minha cobertura, se eu chamo o Gustavo, não dá. Não, você sabe que a gente acaba tendo essa demanda ao longo do tempo, e no começo a gente, por mais uma tese de negócio, né, que as obras muitas vezes demoram mais do que elas deveriam por causa da dificuldade das tomadas de decisão. Tá. Então, quando a gente, lá atrás, né, nos primeiros apartamentos que a gente começou a comprar, reformar e vender em 2011, foi defendendo essa tese de que as tomadas de decisões rápidas fazem com que a obra seja mais eficiente. Então,
trazer o cliente no começo da jornada era algo que era diferente do que a gente estava se propondo na Duplex, mas a gente, por causa de uma demanda, a gente está passando a abrir, ter esse olhar para o mercado e... Teve busca, né? Então começou a oferecer exatamente. também, né? Não ficar deixando dinheiro na mesa. Não, e a maioria das vendas ocorrem durante a obra. E algumas muito no começo da obra. Então, ou seja, a gente já passou a se estruturar para ter esse cliente dentro da jornada como um todo. Então, por que não abrir, né, para alguém que quer reformar uma cobertura? Então, a gente faz o processo como um todo, né? Desenvolve o projeto e executa a obra como se fosse um apartamento próprio nosso. Mas é diferente isso também, né? Porque a gente tem uns amigos que tinham uma empresa de reforma, que eles fizeram o contrário do que você está fazendo. Uhum. Eles tinham uma empresa de reforma, que era alto padrão também, tinha até um tamanho mínimo de área que eles faziam. E aí eles estão começando agora a comprar imóvel, reformar e vender, porque eles não querem ter o trabalho do cliente. Porque uma coisa é você comprar, definir tudo, tocar a reforma e vender. Outra coisa é você vir com a família que vai morar lá no negócio e eles participarem dessas decisões no meio do caminho. Aí depois quer mudar um ambiente, quer mudar outro. Eu acho que quando um cliente que compra um apartamento de 10, 12, 15 milhões, é muito difícil você olhar e falar para esse cliente que ele não pode fazer nenhum tipo de alteração, né? Principalmente quando ele compra no começo do processo. Teve um apartamento em Moema que a gente vendeu com 90 dias de obra. E a gente era um triplex, quer dizer, o terceiro andar era um átrio, era uma área pequena, e esse cliente quis jogar a Suite Master lá para cima. E ele falou, só vou comprar se minha Suite Master for lá em cima. Então a gente sentou com a equipe. Você já pegou a cama, trouxe nas costas. Entendeu? Mas eu acho que a experiência ao longo dos anos fazendo esse tipo de trabalho fez com que a gente conseguisse organizar um pouco do que pode ser feito, assim, oferecer a customização, mas tentar trazer ela dentro de um ambiente controlado, né? E não fazer algo muito, muito mirabolante que aí, enfim, foge da esteira, e aí isso que faz uma obra que você está prevendo fazer em 10, 12 meses e para 18, né? É aí que dá briga com o arquiteto, né? Geralmente. Então, Eu queria antes da gente entrar nessas nuances, eu queria uma curiosidade, mas por que só coberturas? eu acho que duas questões aqui envolvidas, né? Uma é quando o Marcos, né, eu saí da Loft uns 2 anos antes, um ano e meio, 2 anos antes dele, e aí quando ele saiu, estava numa fase pós-pandemia. E aí acho que teve um fenômeno que aconteceu muito no lockdown, na pandemia, que quem conseguiu, né, as pessoas tiveram que ficar confinadas em casa, e quem conseguiu, teve a oportunidade de sair de São Paulo, ir para o interior, ou morar mais perto da natureza, ir para a praia, enfim, fez esse movimento. Então tem muitas famílias que ficaram morando 2 anos no interior, e aí passa essa fase da pandemia, e essas pessoas voltam para São Paulo e não conseguem mais morar, né? Não conseguem morar mais no lugar que moravam, né? Você tem um contato, acho que o ser humano, às vezes, a gente precisa de natureza, né? E eu acho que às vezes a gente esquece disso. Então, quando a gente tem de novo esse contato, as pessoas voltam para cá e falam, cara, não quero mais morar aqui. Então, as coberturas que eram um patinho feio, né, ficavam paradas muito tempo e tal, começou a ter uma demanda muito grande por cobertura. E a gente também, eu e o Marcos, no fim das contas, né, a gente, quando ele sai da Loft, a gente se encontra de novo e fala, tá, né, a gente já é sócio, é a 4ª empresa que a gente faz junto, já é sócio há 20 anos, o que a gente vai fazer agora, né? Poxa, na Loft a gente chegou a ter 400 reformas simultâneas. Então também a gente queria alguma coisa que nos desafiasse, e acho que a cobertura ela tem um pouco disso, né? As pessoas têm um pouco de medo de uma reforma, ainda mais uma cobertura. Então a gente falou, poxa, vamos colocar nossa expertise aqui, né? A gente já deve ter reformado em torno de 2.000 apartamentos, né? Se contar, acho que meu CREA é o dele. E aí a gente falou, vamos encarar as coberturas de frente. Então é muita curadoria de engenharia, né? A gente faz projeto de impermeabilização para cada apartamento, para entender quais são os riscos de vazamento. Mesmo onde já existia piscina, a gente faz uma avaliação estrutural, quando precisa de reforço, a gente faz... Enfim, né?
estudos de pressurização de água. Então, todas as questões que envolvem patologias a gente ataca para, enfim, trazer segurança para quem quer morar numa cobertura. Porque a cobertura, você tem um risco grande que é o problema para todos de baixo, né? Exato. Esse é o maior risco da cobertura, né? Se der um problema no seu apartamento, você ferra todos, né? Não, total. Então, assim, tem que ter muito, muito cuidado, mesmo durante a obra, em todo o processo, né? No fim das contas, você tá praticamente construindo uma casa, reformando uma casa no topo de um prédio. Então, tem todo um trabalho que a gente faz. O objetivo da Duplex é entrar num prédio para fazer uma reforma e fazer com que o processo seja o mais fluido possível e incomode o menos possível os vizinhos durante todo o processo. Então, resumindo, eles escolheram o que era quase mais difícil e falaram, vamos nichar nisso aqui. É isso, gostar do desafio, né? Quais são os maiores medos assim que os clientes de vocês trazem como objeção ali para, enfim, entender se vale a pena ou não reformar a cobertura, enfim? Não, no fim, assim, as pessoas no geral têm medo de reforma, né? Uhum. Então, acho que quando a gente traz essa, no fim das contas, a expertise, muito tempo reformando, a gente tem alguns imóveis prontos para mostrar, então é o que traz confiança para quem quer comprar e também por isso que a gente consegue vender no meio da reforma. Coloca só o microfone um pouco mais próximo. Opa, Tá ótimo. Boa. tá longe. E o que tu considera mais... o que é de mais diferente entre uma reforma de um apartamento comum com uma cobertura? Assim, no geral, a parte mais complicada de uma reforma é sempre a área molhada. Uhum. Então, você pega, então, às vezes um apartamento pequeno que tem banheiros, cozinha grande, já vai ser mais complexo. No caso de uma cobertura, é a área externa, né? Então você tem toda a parte de impermeabilização. Quando você vai à piscina, tem todas as instalações da piscina. Você tem laje em cima, às vezes até cobertura, calha, captação de água. Então, é quase como uma casa mesmo, né? Em termos de infraestrutura, só que você está no topo de um prédio. Então, acho que isso que gera mais complicação. Vocês decidiram focar na região de São Paulo? A gente... bom, nós dois somos de São Paulo, né? Tanto o início da Duplex, ele igual ao início da Loft. A Loft começou nos Jardins, depois, né, expandiu até para Rio de Janeiro, outros estados. Eu acho que tem uma questão da transformação que tem mais potencial os prédios mais antigos, né? Se você for ver uma cobertura de uma incorporadora que entregou o prédio, sei lá, há 5, 10 anos, você vai ver que o programa da cobertura já é muito parecido com o que a gente faria, né? Uhum. Agora, você pega uma cobertura, sei lá, num prédio de 40, 50 anos atrás, você vai ver que você tem uma escada para acessar a área interna para a área externa, sem integração nenhuma, você tem uma churrasqueirinha lá no canto, lá fora, pequenininha, descoberta. Então, assim, hoje em dia as pessoas querem espaços integrados, né? Você quer ter, sei lá, sua churrasqueira num lugar coberto para você receber seus amigos e integrado com a área externa, paisagem. Então, no fim, acho que os apartamentos mais antigos têm mais potencial de transformação e é onde a gente gosta de atuar. É porque no começo você não estava olhando como um nicho para reforma para terceiros, né? Era para você investir mesmo naquilo, né? Exato. Você estava olhando também aonde você poderia ter talvez uma melhor margem para você conseguir reformar e vender depois com um bom lucro, né? E liquidez, no fim das contas, né? Você pega... Porque a gente não atua tanto em Higienópolis, que aliás é um bairro maravilhoso, prédios antigos incríveis, mas ele é um bairro que não tem tanta liquidez quanto os Jardins, para esse tipo de imóvel, né? Então, a gente prefere atuar no Jardins, é um bairro que a gente conhece, às vezes, qual rua? José Maria Lisboa, poxa, mas é entre tal quadra ou tal quadra? No número 900, você sabe? Então, no fim, a gente tem o bairro inteiro na cabeça, e é onde nasceu o Duplex. Hoje a gente está, além dos Jardins, Itaim, Moema, e a gente acabou de comprar a primeira cobertura na Vila Nova Conceição. Legal. Então o foco hoje dos que vocês compraram, reformaram e venderam, foi tudo nessa região? Todos nessa região. Quantos tinham sido mesmo que você comentou? Acho que são 18 coberturas nesses 3 anos. 18 coberturas? Esse ano a gente tá faltam vender 2 ainda, mas a gente pretende atingir um VGV de 100 milhões.
Pode anunciar aqui no Mi Casa já, ó. A gente não quer nada mais do que 3% de comissão. Muito bom. E qual que é, só antes para concluir esse raciocínio, assim, que você falou da liquidez dessas coberturas, né? Qual que é uma liquidez rápida ou ok para uma cobertura de alto padrão aqui em São Paulo? É muito relativo. E isso a gente vem aprendendo empiricamente aqui. Mas, como eu disse, assim, nos nossos estudos a gente coloca sempre 14 meses. Mas, na prática, a gente tem vendido, a partir do momento que a gente assina escritura e começa a obra, em média a gente vende de 10 a 11. Né, que a gente vende a maioria durante a obra. E até agora, só 2 ficaram prontas antes de vender. E aí até vocês estavam falando sobre o home staging. E a gente tem um processo que se falta um mês para o apartamento ficar pronto e ele ainda não foi vendido, no momento que a gente fizer o lançamento, open house e tal, a gente vai fazer o home staging. Que a gente acredita também nessa tese de que o apartamento mobiliado ele faz as pessoas terem mais... Não é todo mundo que entende de planta, de projeto, tal, então ele dá mais uma sensação de casa, né, traz o acolhimento e é mais fácil de conectar. E valoriza melhor os potenciais do imóvel, né? Exatamente. Porque todo imóvel, você comprou um imóvel que ele já estava pronto e você está fazendo uma melhoria. Mas todo imóvel ele tem os seus pontos bons e tem os seus pênaltis, né? Que o homestage ele trabalha na minimização também desses pênaltis, que às vezes tem uma área ali, um corredorzinho apertadinho, uma salinha que ficou apertada que você não tem como corrigir com reforma. Claro. Então você aproveita aquilo ali para transformar numa área, com uma poltrona, com um canto de leitura, alguma coisa assim que o homestaging consegue fazer, só que no apartamento vazio você não consegue demonstrar aquilo para a pessoa. Então totalmente. A gente sempre fala que a estratégia é o seguinte, priorizar a circulação do imóvel, então fazer o que o corretor tenha peças icônicas em alguns lugares para fazer o cliente explorar melhor o apartamento como estratégia e diminuir pênaltis. Tipo, tentar esconder. Lógico que não dá para esconder completamente, mas quando você tem algo que não deu para disfarçar porque a planta não permite, você consegue, com o homestage, criar algumas situações ali que você consegue... que o cara nem percebe que aquilo ali era um problema no apartamento, porque você deu uma utilidade para aquilo. Não, e no fim, assim, acho que toda compra de um imóvel, ela tem um coeficiente emocional muito grande, Sim. né? É muito bacana você ver, assim, a gente faz muita visita, né? E aí você vê quando aquela família tá propensa à compra mesmo, né? Traz o filho, a filha, fala, olha o seu quarto, né? Assim. Você tem um... Você já se sente morando. Já se sente morando. Então, tem que tocar o emocional. Eu acho que o homestaging ajuda também a chegar nesse ponto. Tocar as pessoas. E você pode trazer alguns números, assim, só pra gente ter uma ideia de como que é o retorno desse investimento para vocês, assim? Que tipo de oportunidade que vocês conseguem? Case, né? Só para ter uma ideia. A gente mira que assim, são alguns modelos de negócio diferentes, né? A gente tem os apartamentos próprios, que a gente compra, reforma e vende. Tem alguns apartamentos que a gente trouxe investidores parceiros. E no ano passado a gente fez uma primeira captação no mercado de capitais com a XP. A gente fez uma nota comercial para fazer 3 apartamentos, 31 milhões. Em média, e aí, quer dizer, o retorno é diferente em cada situação, mas varia entre 20% e 30% do capital aplicado. Isso até o período da venda que você fala, né? Pode ser até 14 meses, mas pode ser mais rápido que isso também. Aí é isso, né? Se você vender mais rápido, isso tende a ser um pouco maior. Se demorar para vender, né? Teve um apartamento só que demorou, depois de pronto, 8 ou 9 meses. E aí, claro, né, o retorno, conforme você vai pagando parcela de financiamento e tal, então ele tende a diminuir, mas é mais ou menos em torno disso. Eu queria perguntar sobre esse modelo de negócio. Quando você vai buscar uma cobertura, né? O que vocês mais olham nessa busca? O que é importante ter uma cobertura que não pode faltar para te ajudar na hora de vender? Então, Cássio, no fim das contas, o que a gente acredita, né, é que quem decidiu morar numa cobertura tá buscando exatamente um pouco do que eu estava falando no começo, né? Você ter você enxergar o céu, ter um pouco de ar livre, ventilação e tal. Então, a área externa é muito importante. Assim, teve um apartamento, por exemplo, que a gente falou assim, por que essa pessoa morava numa cobertura, né? Que eram 2 andares totalmente fechados. Então, isso... a pessoa vai preferir morar num apartamento sem escada, com quartos um pouco maiores, né? Então, eu acho que você ter uma área externa que
que te propiciam esse contato com a natureza e também uma valorização do convívio social. Eu acho que é isso que as pessoas que decidem morar numa cobertura estão buscando. É o que mais se aproxima de uma casa, né? Se você É. for parar pra ver, né? O cara tá morando num apartamento, mas com uma sensação de estar morando numa casa mesmo. Não, e ainda assim, e com a privacidade de uma cobertura é maior do que uma casa, né? A casa você tem um vizinho grudadinho, a cobertura está lá em cima e você tem uma baita privacidade e estamos falando de São Paulo, né? Então, a segurança, né? Você tem esse ar livre todo e você está dentro de um prédio. É diferente de você estar numa casa de rua. Claro que tem as casas de condomínio também que são bacanas nesse ponto, mas a segurança de estar dentro de um prédio é importante, né? Condomínio faz diferença? Ter um condomínio legal com área de lazer, enfim. Você sabe que ele faz diferença, mas ele faz menos diferença do que para um apartamento tipo. Uhum. Eu, por exemplo, moro numa cobertura hoje e eu tenho uma piscina pequena no meu apartamento e no meu prédio tem piscina no andar de baixo e eu nunca fui na piscina do prédio. Então, eu acho... Assim, você tem uma piscina no prédio, claro que acaba valorizando o prédio como um todo, mas a cobertura é isso, né? No final das contas, você tem um pouco da sua área de lazer disponível dentro... Né? Tem alguns clientes nossos que fazem academia, por exemplo, né? A gente sempre procura deixar um espaço mais híbrido no piso superior, que a pessoa quer, sei lá, uma quarta suíte, ou quer fazer uma academia, um espaço de massagem e tal. Então, no fim, você tem um pouco de espaço de lazer dentro do seu apartamento, né? Legal. Desculpa as perguntas de quem não mora numa cobertura, Não, mas né? assim- Sabe que é inevitável. Não, e a gente também adora falar sobre isso, né? Enfim, Mas assim, também, o que faz mais diferença, eu acho, quando você vai escolher, na minha opinião, né? Pelo menos eu pensaria isso. Que a gente até conversou com o Piero uma vez. Sabe o Piero Mota? Não sei se você conhece ele. É não. um investidor também do mercado imobiliário que ele atua em regiões próximas ali da onde que você gosta também. E ele compra, reforma e vende. E ele só pega apartamentos de altíssimo padrão também. Tipo, é um negócio 10, que você 15, olha 20 e fala, milhões. pô, você pagou 15 milhões? Ele mas eu vou vender por sei lá quanto. Eu falo, mano, você tá maluco? 15 milhões. Ele é muito bom nisso. E quando ele fez um tour lá com a gente por um prédio que ele levou a gente para conhecer, ele falou que o que faz muita diferença é a infraestrutura do prédio como um todo, né? Porque isso o cara da cobertura, ele vai utilizar de qualquer forma, né? Não a área de lazer, mas, por exemplo, recepção, elevador, tipo... Garagem, tipo, isso... Pô, Tem uma questão assim do aspecto do prédio como um todo, que é muito importante, né? A portaria, garagem, o térreo, né? que isso daí é difícil de mudar também, né? Tipo, se você quiser Exatamente. mudar, ele até tava comentando que teve um que ele comprou, reformou e... sei lá, se ele ia morar ou vender, que ele tava abrindo uma votação com todo mundo do prédio para reformar a recepção, mudar o elevador, só que é um transtorno enorme, né? Tem prédios que se movimentam mais fácil. Eu acho que o prédio antigo é isso, né? Você tem uma renovação das famílias. Então, conforme vai havendo essa renovação, são famílias que entram mais propícias a querer investir, realizar melhorias. Então, acho que é muito importante. E eu não falei também sobre a microlocalização, né? Sim, você está numa rua... às vezes a mesma rua no mesmo bairro, ela tem partes melhores e né, mais arborizadas, mais calmas, e outro, né, partes mais movimentadas. Então... E quem que é o comprador dessas mansões e coberturas em São É um Paulo? empresário, um influenciador? Quem que é? É o cara do mercado financeiro? Não, é engraçado essa pergunta, porque assim, no começo a gente fez uma persona, né? Qual vai ser, quem vai ser o nosso cliente? E aí a gente imaginou uma família com 2 filhos, não sendo o primeiro imóvel, né, da família, então já é um segundo imóvel, um outro estágio, sei lá, entre 35 a 50 anos, e acho que os 6 ou 7 primeiros que a gente vendeu não teve nada a ver com isso. Um foi o CEO de uma multinacional, um casal 70 anos, aí teve uma blogueira, aí teve um cara solteiro, quer dizer, foi um público bem assim heterogêneo, e aí depois as coisas foram mais caminhando mais ou menos para essa persona que a gente criou no começo. Então as últimas vendas estão mais encaixadas com esse perfil.
Eu acho Também tem que que ter um volume maior, né? Pra você conseguir avaliar realmente o perfil. Porque tem realmente as pessoas meio fora da curva. muito o perfil é ter influenciador. dinheiro. Não tiver dinheiro, tiver crédito. Ou crédito. Dinheiro e crédito. Verdade. E como que é o processo de vocês de venda dessas coberturas? Vocês têm parcerias com corretores? Tem corretores internos? A gente tem uma área comercial dentro da Duplex, mas a gente faz as vendas através das imobiliárias parceiras, que no fim a gente desenvolveu esse relacionamento aí desde o primeiro apartamento que a gente comprou para reformar e vender em 2011. Boa. Você acha que esse é um mercado escalável? Tem muitas coberturas em São Paulo? Como que é? Vocês pretendem fazer isso? Ampliar ou mudar de cidades? A gente, no fim das contas, acho que nessa fase Loft, a gente aprendeu muito sobre o que a gente quer fazer, mas também sobre o que a gente não quer fazer, né? A gente teve uma operação muito grande lá e no fim das contas, quando a gente decidiu montar a Duplex, a gente queria ter uma empresa que tivesse um tamanho com que a gente conseguisse participar de todas as etapas do processo. Então, sei lá, em janeiro a gente estava com 10 obras em andamento. Se perguntar assim, o que eu acho que é um número saudável, daria para ir até umas de 12 a 18 reformas, mas não mais que isso, né? Então, eu acho que tem bastante espaço ainda para a gente trabalhar aqui e Rio de Janeiro, né? Que é, assim, uma cidade que a gente adora e se você pensar no produto da Duplex, ele encaixa muito com o Rio, né? Lá tem muito prédio antigo, nos bairros mais bem localizados e com vista, né? Então, tanto Vista Mar quanto Vista Lagoa, a gente já visitou alguns apartamentos lá e são incríveis, né? Então tem um bom potencial aí e um desejo. Não sei quando que isso vai acontecer. O Gustavo ele tá trabalhando por prazer agora. Ele já tá pensando, vou comprar uma cobertura no Rio, aí eu vou acompanhar as obras aqui, aí eu vou pro mar depois, tranquilo. Cara, eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas eu também, assim, a gente gosta muito do que a gente faz, né? Cada apartamento, a gente, puxa, desde a primeira visita a gente já tenta encaixar, pensar o que vai ser feito em termos de programa, já sai mais ou menos com uma ideia e, enfim, e ver o desenrolar disso até o produto final, enfim, é uma coisa que me dá, eu gosto muito, assim, particularmente. E como que é esse processo de venda como um todo? Assim, vocês começam a vender no momento que já compra o apartamento para começar a reforma, ou vocês têm algum período ali que vocês iniciam a divulgação com as imobiliárias, enfim, parceiros? Não sei se fazem também alguma coisa no digital para vender os apartamentos. A gente começou agora ter um pouco, porque no fim das contas a gente foi aumentando o portfólio e a gente sentiu que mesmo esse trabalho com os parceiros não estava acompanhando a velocidade com que a gente queria. Então a gente está fazendo alguns testes de fazer alguns anúncios, mais para ser mais uma via de venda. Mas o processo começa, no fim das contas, assim, a gente desenvolveu o primeiro projeto e aí a gente vai para a fase de demolição. E aí, assim, sempre tem interferência, né? Tem prumada que a gente não conseguiu prever, porque prédio antigo é muito raro você ter acesso aos projetos. Às vezes um pilar, agora a gente tá com um apartamento em demolição que tinham vigas que sustentavam a caixa d'água, vigas com, sei lá, 90 centímetros de altura. Então aí nessa fase a gente volta para a arquitetura, redesenha e chega no projeto final. E aí isso a gente vai estar começando a parte civil. E aí, nessa fase, a gente já desenvolve as imagens 3D, tá? Com as imagens 3D, a gente já solta para venda. Então, sei lá, eu diria que no 3º, 4º mês de obra, a gente já começa o trabalho de venda. E vocês entregam reforma completa já no imóvel? Com marcenaria, com, sei lá, eletrodoméstico, tudo? A gente entrega alguns eletros, que são os fixos, e marcenaria em áreas mais cruciais e que a pessoa não mudaria. Então, por exemplo, a gente faz cozinha, espaço gourmet, os banheiros e alguns painéis decorativos no apartamento. A gente fazia o Closet Master. Então, um pouco da herança do que a gente fazia também na Loft Maison São Paulo. E aí, nas 3 ou 4 primeiras vendas, mesmo botou um closet da Ornari, mas a gente não pôs a linha mais cara da Ornari, né? Pôs um produto bacana. Tá? Aí a cliente comprou o apartamento e falou, não, eu quero meu closet da Ornari, mas eu quero tecido, eu quero porta de vidro, eu quero... Então, assim, as primeiras vendas, a pessoa derrubou o closet. A gente falou, poxa, então
não vamos colocar porque, enfim, dá a liberdade da pessoa colocar o Que gosto dó, pessoal. Né? Colocou lá 300 pau de armário no... Não, o ponto é esse, entendeu? É a gente não colocar coisa que as pessoas... então por que vocês não põem armário no segundo, terceiro, quarto? Poxa, porque pode ser pode ser que a pessoa use como escritório, pode ser que seja sei lá, um quarto de bebê. Então acaba que Suite Master é sempre Suite Master, né? Então, mas enfim, então a gente não avança para que não aconteça isso, né? De a pessoa arrancar o que a gente colocou. Boa. Quanto tempo geralmente leva essas reformas? Deve variar também, né? De acordo com o tamanho da... Varia um pouco, mas eu diria de 10 a 13 meses, dependendo da complexidade. Até tempo, hein? Caraca, tem que gostar mesmo de fazer reforma. Não, e nem sempre é metragem. Por exemplo, o menor apartamento que a gente tem no portfólio hoje é um apartamento no Oscar Freire, ele tem 305 metros. Só que a área externa desse apartamento tinha um enchimento de quase 1,5 metro. Então... Tinha o quê? Um enchimento. Tinham 2 lajes, né, entre a área interna. Então a gente teve que remover todo aquele material para poder fazer a impermeabilização lá embaixo, para evitar. Então, assim, a obra ficou super complexa. Ao passo que o maior que a gente tem no portfólio, que é um de 514 metros, por exemplo, tinha uma área externa pequena e a obra levou 10 meses. Então, não necessariamente só pelo tamanho. É o tamanho. Entendi. Que as coberturas também, antigamente, elas eram construídas de uma forma diferente, né? Tipo, muita divisória dos ambientes, sei lá. Hoje em dia tem que quebrar tudo, então isso também influencia se o prédio é mais antigo ou... Influencia a demolição, sim. Principalmente a de área externa. Você tem assim um deck, a gente entra numa cobertura que tem uma piscina gigantesca, um deck gigantesco, e aí não dá para integrar a área de dentro e a de fora por causa disso, né? Então você já vai prever que você vai ter que demolir todo aquele troço, você já coloca uns 45 dias a mais aí de obra. Entendi. Vocês comentaram que vocês gostam de estar próximo do processo ali de todas as obras, né? Você acha que em partes, isso acontece em partes porque exige essas obras de prédios mais antigos, você ter essa expertise do que dá para fazer, o que não dá, como você vai solucionar um problema que eventualmente aparece ou não? Enfim, eu e o Marcos, nós somos 2 engenheiros, né? Uhum. Então, no fim das contas, quando tem alguma interferência mais complexa, a gente está junto para resolver, né? Mais cabeças pensantes, mas hoje a gente tem uma equipe de engenharia, tem um coordenador de obra e mais uma equipe de engenharia. Os engenheiros fazem no máximo 2 obras ao mesmo tempo e tem a coordenação. Então, assim, a maioria das soluções, elas surge dessas de fato no dia a dia, né? Mas a gente procura, sei lá, uma vez por mês, dar uma passada em todas as obras para garantir no fim que nosso olhar para que o projeto fique do jeito que a gente concebeu no início. Entendi. Boa. Legal. No seu processo de decisão da compra, vocês olham as mais antigas, as que estão mais detonadas? Como que você procura? Qual que é a sua... Eu perguntei lá o que vocês olham como um apartamento, né? Os benefícios, mas o segredo de ter um bom lucro nisso é comprar desvalorizado. Não, definitivamente, quando um apartamento tá mais obsoleto, assim, aquele que você entra e fala assim, você vai ter uma negociação melhor, né? Do que um apartamento que, às vezes, o vendedor, sei lá, trocou o revestimento da cozinha um ano antes, pintou o apartamento, raspou o piso de madeira, então ele já considera que o apartamento está reformado, né? Uhum. Então, esses normalmente não vai dar muito negócio, né? É mais difícil, assim, mas... E a gente procura... No fim das contas, tem uma questão também de você entrar num apartamento e falar, puxa, acho que uma família moraria aqui do jeito que ele está. Não, então esse não vamos destruir. E por ser uma cobertura e ter alguns benefícios extras fora os outros apartamentos, existe um metro quadrado diferente por ser cobertura ou ele segue um padrão ali de mercado? Não, Você consegue distorcer um pouquinho disso? Ele é diferente, com certeza. Assim, os apartamentos tipo, a gente... no começo da duplex a gente ainda fez alguns tipos, mas por uma demanda, chegava muito imóvel bom pra gente e tal. Hoje a gente focou. Mas aí as vendas, por exemplo, jardins, em torno de 24 a 26 mil metros quadrados. E as coberturas
elas partem de 29 a 32, 33. Uns 10, Essa da 20, Oscar Freire, que é a mais cara por metro quadrado, a gente pede 37 mil. Então, Valor de venda, né? É. Geralmente você consegue comprar quanto abaixo disso? Engraçado, porque a Oscar Freire, por exemplo, foi um apartamento que a gente pagou, acho que quase 18 mil metros quadrados. Que era num prédio super icônico, muito bacana, mas os preços variam bastante com os atributos, né? Vista, estado do prédio, localização e tal. Então, sei lá, varia de 12 a 18. É muito... e também no bairro, né? Vila Nova Conceição, já os tickets de entrada são um pouco mais altos. E aí também o quanto vocês vão investir naquele projeto também é variável, né? Também é variável. Você vê que tudo é personalizado no modelo de negócio. É realmente uma boutique de reforma, né? Não, é interessante essa pergunta, porque no começo a gente fez para as nossas viabilidades, a gente tinha um valor por metro quadrado padrão. E aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que o custo das obras variava muito. Então aí a gente sentou e montou um racional de quais são as coisas que mais impactam a diferença dos custos de obra e montou uma calculadora lá maluca para que a gente consiga acertar mais próximo a viabilidade do orçamento V0 e ela está funcionando bem. Tá? São os engenheiros no meio do negócio, né? O que eram esses fatores aí que mais influenciavam no custo da reforma? Acho que alguns eu falei um pouco aqui, né? Tamanho de área externa, se você vai demolir a piscina ou não, porque às vezes você tem uma piscina super boa que você não vai demolir, poxa, muda muito, né? Poxa, escadas, você vai manter a escada no mesmo lugar ou você vai trocar a escada de lugar, isso também... E são impactos que às vezes não são diretos, né? Às vezes é indireto. Poxa, uma escada que você vai mudar de lugar, às vezes você vai atrasar a obra daquele espaço, a obra vai demorar, sei lá, 2 meses a mais porque você vai fazer isso, então o custo indireto aumenta. Mas são basicamente esses fatores. Boa. Queria pedir para você comentar um pouco, você falou que trabalha também com investidores, captou um recurso, se eu não me engano, na XP. Como que funciona esse modelo agora? A gente tinha uma limitação tributária para os apartamentos, eles são comprados na pessoa física por uma questão tributária e também por causa do acesso ao capital. O financiamento imobiliário é o capital mais barato que existe, né? Para o empréstimo, que você tem a garantia do próprio imóvel. Então, mas a gente, enfim, com muito desenrolar aí e muita gente envolvida, a gente conseguiu desenvolver um modelo tributariamente mais eficiente. E aí a gente fez a primeira captação na jurídica no ano passado. E agora, sim, a gente está em negociação para fazer outra nota comercial e estamos também estudando fazer um fundo imobiliário no ano que vem. Então, enfim, profissionalizando aí cada vez mais. E aí, quantos investidores, assim, vocês abrem cotas do imóvel? No caso do financiamento do fundo imobiliário, com certeza vai ter uma rodada para investidores entrarem. Esses que eu falei no começo que rodam hoje são mais friends and family, assim, então é um volume menor, mas é algo que a gente está querendo abrir e aumentar para o ano que vem. Legal, mandando o grupo da família lá. E aí, galera, alguém tá com 3 milhões aí querendo comprar uma cobertura? Não, e no fim das contas, o que é bacana do fundo imobiliário, né? Porque antes, assim, é o que você falou. Para trazer um investidor, era alguém que era o proprietário de fato do apartamento e fazer o investimento. Então, você limitava muito as pessoas que poderiam entrar junto do negócio. E quando você faz um fundo imobiliário, aí são cotas, né? Então, você aumenta aí a possibilidade de trazer pessoas junto para investir. E até com percentual, valores menores, né? Exatamente, valores menores. Porque também não adianta ter um monte de investidor, porque é difícil administrar. Um fundo imobiliário, ele vai fazer isso para você, né? Exatamente. Legal. Não é tão acessível assim, né? Se for parar para ver, ele tá falando de cobertura de R$39 mil o metro quadrado.
Se eu fosse entrar, eu ia pedir uns 2 metros só. Eu vou entrar com 2 metros, pode ser? Você vai ficar com um pedacinho do corredor ali. 2 metros, velho. Você imagina? É loucura isso, né? Quem não é de São Paulo, acho que não tem noção disso, né? Porque tem outras regiões que é muito difícil você ver um custo desse por metro quadrado. Mas é literalmente o metro quadrado, R$40 mil, velho. Não, É um absurdo. o preço dos lançamentos tá assim, dependendo do bairro. A gente tem lançamento, sei lá, Vila Nova Conceição, Jardim, 60, 70 mil. E ainda falam que São Paulo é uma das capitais do mundo que tem o metro quadrado mais barato, né? Então, ainda tem muito potencial de valorização. Que isso é um negócio louco, né? Você olhar um empreendimento assim que tá com esse valor de metro, como que você fica tranquilo sabendo que ele vai continuar subindo ainda, né? Tipo, porque ele já é um valor relativamente alto, né? Dependendo do ponto de vista. Sim, total. Mas, pô, você imaginar que, pô, daqui 2 anos vai continuar subindo? É louco isso, né? Como que você faz essa análise, assim? Acho que, assim, São Paulo vem nessa toada há muitos anos, né? Você tem, assim, momentos que dá uma estagnada, que diminui um pouco a curva de crescimento, mas não houve desaceleração nos últimos, sei lá, 15, 20 anos. E o alto padrão, você diria que não sofre tanto, assim, também com essas nuances políticas, taxa de juros, ou também é afetado? Eu acho que, assim, todo mundo é afetado, mas eu acho que o alto padrão sofre menos, né? No fim, você tem sei lá, aquele meio da pirâmide, apartamento, sei lá, de 1 milhão a 5 milhões, que hoje em dia o crédito tá mais difícil, né? Você vai fazer um financiamento, a parcela é alta, os bancos exigem um comprometimento de renda, sei lá, que não pode ultrapassar 30%, então, poxa, você precisa comprovar um ganho altíssimo, tá? Então tá difícil. Começa a subir o valor, são pessoas que precisam, às vezes, menos de financiamento e tal, então acho que é menos impactado. Mas, no fim das contas, impacta o mercado como um todo, né? E os caras que compram essas coberturas, eles geralmente fazem como, assim, financiamento junto com capital, coloca permuta no meio? A maioria é com capital. Acho que a maioria dos clientes que financia é mais por uma questão de uso do dinheiro mesmo. Porque, como eu falei, o financiamento é um capital barato, então ele financia o imóvel e aí ele pega o dinheiro e coloca no banco enfim, ele rentabiliza mais do que o financiamento imobiliário. Acho que é uma conta mais financeira. Boa. Se a gente olhar para os números, vale a pena financiar. Porque a gente está com por vale enquanto. A pena, né? Mas é que valor muito alto. É que, sei lá, esse cara, ele é diferente a vida dele de comprovação de renda. Essa preocupação você não entende ainda, porque você não está lá. Quando você estiver lá, você vai entender como que ele pensa. Mas eu quero entender como os caras pensam já, né? Para você já pensar desde agora, né? E no fim, assim, a gente torce pro Brasil, enfim, continuar crescendo e essa taxa de juros descer, acho que vai melhorar para todo mundo, né? O mercado imobiliário como um todo. E as pessoas terem acesso a residência, trocar de casa, enfim. Boa. Queria entender um pouquinho agora sobre você mesmo como empreendedor, porque começar já um negócio reformando cobertura em São Paulo de alto padrão não é para qualquer um, né? O cara que saiu do zero, ele não conseguiria fazer isso de forma alguma, a não ser que ele seja muito bom de venda e captar recurso com investidores, né? Conta um pouquinho aí sobre você, o que você já vivenciou aí no mercado imobiliário para chegar nisso. Bacana. Então, eu e meu sócio Marcos, nós dois somos engenheiros civis, e aí a gente se formou e montou uma construtora no ano seguinte que a gente se formou. E aí, assim, pela construtora a gente atuava no alto padrão, prestando serviço, né? Então a gente fazia desde construção de casa a, sei lá, concessionária, loja em shopping, restaurante e também bastante reforma de apartamento. E aí em 2011 a gente decidiu comprar o primeiro apartamento para diversificar o negócio, né? E também, assim, naquela tese que eu comentei um pouco antes das tomadas de decisão, né? Falar, poxa, a gente já reformou bastante apartamento. Eu acho que a gente tem mais experiência para tomar decisão do que um cliente que às vezes é o primeiro imóvel que ele está reformando, então não tem tanta segurança para tomar decisão, às vezes demora, tal.
E foi muito bacana, porque a gente comprou o apartamento, terminou a reforma, vendeu em 3 semanas depois de pronto, teve uma rentabilidade boa, e aí a gente, tipo, isso despertou na gente uma, né, poxa, vamos seguir fazendo isso? Só que aí, de 2011 a 2016, a gente foi fazendo um por ano. Acho que em 2015, o primeiro ano que a gente comprou 2 apartamentos. E seguia com a construtora. E aí, no final de 16, a gente se juntou com outro sócio, que é o João Viana, um grande amigo nosso, que hoje está se aventurando aí, construindo casa nos Estados Unidos. E aí a gente montou a Maison São Paulo. E aí nessa época a gente fechou a construtora para a gente só fazer obra própria. E a Maison São Paulo, a gente começou a escalar. O que era a Maison São Paulo? Era uma empresa que comprava, reformava e vendia apartamentos também. Tá. A Maison São Paulo é bem parecido com o modelo da Duplex, mas não fazia cobertura, né? Tá. Era só apartamento tipo, mas já apartamentos assim de 200, acho que o menor tinha 180, o maior quase 400 metros quadrados, também nesses bairros, Jardins, Moema. E aí nessa época a gente começou a entender que também com capital próprio, que a gente queria escalar o negócio, e aí a gente estava com 2 caminhos diferentes. No fim, a gente conheceu, nessa época, o Florian Matti, né, o Florian e o Matti, que são 2 empresários alemães que já tinham feito uma empresa aqui no Brasil, que era a Print, uma startup, e estavam querendo abrir uma startup no mercado imobiliário. E a gente conheceu eles através da Endeavor. E aí o projeto Loft acabou, enfim, saindo dessa reunião. Aí a gente conheceu eles, acho que no final de 17, e a Loft nasceu no meio de 18. Nasceu dentro do escritório da Maison São Paulo, e quando eu saí, nós éramos, acho que 2.000 pessoas. Chegou a ter 3.000. Hoje acho que tem menos gente que isso, mas enfim, cresceu bastante. E a Loft nessa época era focada 100% em reforma de apartamentos em São Paulo, né? No começo o modelo de negócio era bem parecido, né? Compra, reforma e venda. Mas é lógico que é um modelo. As reformas não é um modelo tão escalável, né? Que era o que, no fim das contas, o DNA da Loft buscava. Tanto é que depois da minha saída, o Marcos saiu um pouco tempo depois. A Loft hoje em dia não compra mais apartamentos, né? É uma empresa mais focada em produtos financeiros, também no mercado imobiliário, mas já não compra mais nem reforma apartamentos. Bom, então desde o começo você já era do mercado imobiliário, né? Tipo, já tinha essa experiência. Você fez engenharia já pensando em trabalhar nesse mercado, né? Eu fiz, depois que eu me formei, eu fiz até uma pós-graduação em incorporação imobiliária. Entendi. Acho que eu sempre gostei muito de atuar nessa área. E então, enfim, estou aí há 15 anos no mercado secundário. Você chegou a fazer alguma incorporação ou só reforma? Nessa época que a gente comprou o primeiro apartamento para reformar e vender, a gente também se juntou com 2 amigos e a gente fez uma incorporação num prédio em Santo André. Então, o processo inteiro, né? Compra do terreno, desenvolvimento da incorporação, construção, venda. Mas é isso, né? Talvez também a gente não tenha pegado uma época do mercado muito boa, mas o processo do começo ao final demorou, sei lá, 2 anos e meio. E a gente, no mesmo momento, tinha comprado o apartamento para reformar e vender, sei lá. O processo todo levou 9 meses, sem precisar de burocracia de aprovação. Os riscos de uma obra, né, de uma construção de um prédio são diferentes, né? Você mexe com escavação, fundação e tal. Então a gente olhou e falou, não, nosso caminho é apartamento. Quando você olha assim, o cara começou a empresa de reforma agora. Quem não entende assim pensa, porra, mas precisa de muita grana para isso. Mas tem história antes aí, né? No fim, a Duplex é a 4ª empresa nossa que faz o mesmo tipo de negócio, né? Então, a gente vem aprendendo aí ao longo do tempo e também fomos aumentando o tamanho dos imóveis também de uma forma devagar, né? Mesmo as coberturas, o tamanho dos apartamentos, a quantidade de apartamentos simultâneos. Acho que a gente aprendeu a tomar decisão sempre com os pés no chão.
E decisão ágil, né? Que acho que um grande fator que a experiência traz com o tempo é você tomar aquelas decisões que às vezes surgem no meio do caminho de forma mais ágil, porque você já sabe que caminho vai levar, como gastar menos para resolver um determinado problema. No fim, tempo é dinheiro, né? Você ficar Exatamente. sentado no negócio muito tempo, você tá... Enfim, acho que quando surge uma interferência, algum problema, acho que tem que se juntar e resolver o mais rápido possível. Quais foram, sei lá, talvez os maiores aprendizados assim que você teve no mercado imobiliário ao longo da sua carreira, principalmente pensando em construção de patrimônio, sei lá, conseguir realmente trazer um recurso para que você hoje possa ter uma empresa, ser investidor também na própria empresa, porque você compra os apartamentos e chegar nesse patamar assim? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de falar é que, às vezes, sei lá, você vê algum amigo falando, nossa, eu achei um apartamento no Jardins por 7 mil metros quadrados. E aí, assim, tá comprando muito... E acha que tá fazendo um excelente negócio, mas ele tá comprando um apartamento com vista emparedada, que não bate sol, numa localização não tão bacana. Então, assim... não necessariamente ele está fazendo um bom negócio pelo valor do metro quadrado que ele está pagando. Acho que o mais importante é a liquidez. Então, às vezes, se ele pagasse, sei lá, 2, 3 mil reais a mais um metro quadrado, numa outra rua, às vezes no próprio prédio, mas no apartamento da frente, que já bate sol. Então, são algumas decisões que eu acho que você tem que olhar na hora de você escolher um imóvel, porque você nunca sabe o dia de amanhã, na hora que eventualmente você vai precisar transformar aquele imóvel em dinheiro. Então acho que a liquidez é muito importante. Das reformas que você já fez, qual foi o imóvel assim, mais marcante, assim, que você tem alguma história para contar? Você falou, não, esse aqui foi o imóvel da nossa vida aqui. Cássio, tem, assim, se a gente correr no portfólio, cada uma delas vai ter uma história super bacana para contar, né? Mas acho que tem um que eu gosto muito de contar, que é um apartamento na rua Doc Lobo, no Jardins, e é uma cobertura que ficou parada à venda, acho que 3 ou 4 anos. Por quê? É uma cobertura penthouse, né? Ou seja, uma cobertura de um andar só, e ela, quer dizer, todos os apartamentos do prédio têm 2 andares, e esse apartamento ele tem a união de 2 apartamentos no topo do prédio, e só que o que acontece? A varanda dele, grande, estava virada para a Rua Augusta. Então, assim, tinha uma vista horrível, né? Barulhenta. E aí, quando a gente entrou nesse apartamento, a gente olhou e falou assim, peraí, mas ele tem cozinha dos 2 lados, ele tem os banheiros também dos 2 lados. E aí a gente foi olhar e percebeu que tinha uma varandinha lá na frente que foi fechada pelo antigo proprietário. Então, a gente falou, não, esse apartamento tá errado. Então a gente pegou ele e inverteu. Ele completamente jogou a varanda para a Rua Doc Lobo e os quartos para Augusto. Então, mudou completamente o projeto, né? Então, você tinha agora a sua varanda para Doc Lobo, com super arborizado. Esse apartamento a gente vendeu, estava subindo as paredes e a gente vendeu. Vendeu super rápido. Você vê, um apartamento estava parado 4 anos. Então... Tem uma visão comercial do negócio, né? Acho que é um pouco isso mesmo. A gente trouxe alguns materiais aí hoje, né? Pra gente mostrar de algumas reformas que vocês fizeram. Show de bola. Queria pedir pra equipe colocar aqui pra gente ver na prática, Você né? vai ver qual que você vai comprar? Tá tudo à venda aí, o que você vai mostrar hoje? Infelizmente, essas aqui estão todas vendidas. Mas a gente tem outras bacanas pra você. Olha lá, hein? Só que aí eu vou ter que comprar só uns 5 metros, eu acho. Aí tem que ver se eles aceitam os cheques sem fundo, né? Se alguém aceita cheque ainda hoje. Ó, né? você que tá aí no carro agora escutando, depois você assiste, viu? Vai causar um acidente. Então, essa cobertura é na Oscar Freire, na Casa Branca, perdão, com Oscar Freire ali na frente. E toda a parede da fachada estava na altura desse vidro, tá vendo? Então a gente rebaixou a fachada, isso a gente coordenou com o síndico. Toda vez que a gente faz uma pequena interferência na fachada, a gente faz um projeto em 3D, mostrando para o prédio qual é a situação pretendida, e 100% dos casos a gente vai deixar a fachada mais bonita do que ela estava. E esse apartamento, para você ir para a área externa, um pouco do que eu falei, você tinha uma escada, então não tinha integração nenhuma da área interna com a área externa. Então, enfim,
a gente abriu o apartamento inteiro no andar de cima, ficou essa área super integrada. E costuma ser um desafio muito grande quando você tem essas alterações, por exemplo, de fachada em relacionamento com o síndico? Tem algumas formas que vocês contornam isso? Eu acho assim, uma das formas é o que eu disse aqui, né? Não adianta você ir conversar com o síndico, falar que você quer fazer uma pequena alteração na fachada sem você mostrar o que você quer fazer. Porque às Precisa vezes ter algo meio palpável ali para ele às vezes ver, a né? pessoa se assusta até antes de entender, né? O que você quer fazer. E aí quando a gente faz um projeto mostrando, traz fotos, referências do que a gente já fez antes, a gente dá segurança de que a gente realmente vai trazer uma melhoria, vai tornar o prédio mais bonito. Então... quando você fala isso pro síndico, ele já começa a pensar o pior. Não vai mexer nessa porra, não. Exatamente. E você vê, se você olhar esse prédio de fora, como ele era e como ele ficou depois, o paisagismo em cima, quer dizer, Ficou até mais bonito. Ficou mais bonito, com certeza. Todas essas coberturas, apartamentos de altíssimo padrão aqui em São Paulo, tem esses painéis de madeira nas paredes todas, olha. Todos que eu vejo tem isso. No fim das contas, eu acho que as pessoas valorizam muito, né? A madeira, ela dá um acolhimento, um conforto. A gente costuma usar bastante pedra natural. Então você vê, o granito Itaúnas, a gente costuma usar ele... Vocês estão usando bastante lâmina natural, né, Marcelo? Lâmina natural. Acho que é isso. Esse contato com os materiais naturais também faz parte dessa sensação de acolhimento, de bem-estar. Essa daqui era uma cobertura de quantos metros? Qual o tamanho? Acho que ela tinha 411 metros. Esse daí foi o que vocês investiram para vender? Sim, essa cobertura da Casa Branca foi a primeira que a gente fez. Você pode trazer alguns números aí do resultado dela? De resultado eu não vou lembrar agora, mas eu lembro de cabeça o número de compra e o número de venda. Tá. A gente pagou, porque são públicos também, né? A gente pagou 4 milhões e 300 e a gente vendeu por 9 milhões e meio. Em quanto tempo foi essa, você lembra? Ela vendeu com 6 meses de obra. A gente deve ter entregue ela, sei lá, do momento da compra para o momento da venda, 11 meses. Legal. Temos mais aí pra gente olhar? Temos. Vamos lá. Olha lá. Cobertura Jesuíno 168. E acho que o vídeo tá meio travadinho, né? Mas é legal que essa parte é interessante. Essa cobertura, eu até citei ela no meio do nosso papo, que morava uma família e eles fecharam completamente. O apartamento não tinha área externa. Tinha uma mini varanda onde tá a piscina aí. Uma varanda super pequena. E o apartamento era inteiro fechado. E aí a gente entrou lá e enxergou esse potencial. Poxa, vamos construir então vamos demolir toda essa cobertura que foi feita. Até essa alteração que a gente fez estava próxima ao projeto original, era assim, né? Da construção do prédio. Tinha inclusive uma piscina no projeto original. Uhum. Então a gente voltou o apartamento para fez essa área externa. No fim das contas, é um pouco do que eu falei sobre as coberturas, né? A pessoa que decide morar numa cobertura, ela quer ter uma varanda grande, quer ter uma piscina, quer ter uma sauna. Então, essa daí faz meu estilo, hein? integral. Gostei dessa. não, esse apartamento ficou incrível. Qual região que era esse daí? É no Itaim Bibi, Itaim? na Jesuíno Arruda. Boa. Você Rodrigo, lembra os Alphaville números agora. desses? Acho que o valor de venda foi 9 milhões e 100 e a gente comprou por 4 milhões e alguma coisa também. Em média, assim, a valorização entre o valor de compra e o valor de venda é uns 120%, assim, em média. Mas tem muito investimento, né? Tem muito investimento no meio, em As reforma. obras, assim, o valor do metro quadrado, a gente investe, entre 8 e 10 mil metros quadrados, mais ou menos, nas reformas. Isso pra colocar tudo já, né? Tudo. Exatamente, para entregar desse jeito que vocês estão vendo aí. Tá vendo a cozinha com alguns eletros embutidos. Que pelo acabamento tá bem bom esse valor, inclusive, né? Porque tem gente que faz algo mais simples e já gasta em torno disso, né? Aqui tá vendo, tinha uma questão desse apartamento que tinha esse paredão na varanda, e aí a gente colocou pedra moledo, fez o paisagismo. Então, no fim das contas, é buscar trazer, né, bem-estar e acolhimento. Você tá vendo que essa tá mais bonita do que a de trás, ó, tá vendo?
Nossa, é verdade. Ah, não, com certeza. Manda esse vídeo pro outro proprietário ali, ó. Coloca um pendrive debaixo da porta. Assista esse vídeo. É verdade. Você desvalorizou o apartamento dele fazendo isso. Você sabe que era uma cobertura que até estava à venda, mas a gente vendeu a nossa primeiro. Tá? A gente tinha uma questão que a gente conseguiu, pela nossa engenharia, a gente conseguiu fazer as 3 suítes embaixo. Então, se você pensar no apartamento tipo, a gente era o único apartamento do prédio que tinha 3 suítes no piso inferior por causa da nossa engenharia. Então, Legal. Tem mais algum? Temos? É pena que não tem o antes aqui, né? Pra gente ver como tava antes. Mas se for o caso, depois você separa com a equipe, a gente deixa no link pra galera ver o antes e depois. tá bom, fechou. Esse apartamento é em Moema e... 454 metros. Não, você está vendo a quantidade de pilar e viga que a gente encontrou depois que tinha um projeto completamente diferente, a gente teve que adaptar, mas é legal lá em cima, na hora que a gente subir. Aqui a gente tinha feito o closet inteiro e o comprador, tá vendo que tem essa... Ele quis retirar, então essas imagens o apartamento já estava vendido. Tá vendo? Então aqui a gente conseguiu... aprovar no prédio, toda a área externa lá tinha esse paredão até em cima. E aí a gente conseguiu aprovar no prédio a abertura dos vãos. Ele falou, tá bom, vamos preservar as vigas em cima, mas vocês podem abrir esses vãos. Vocês podem abrir todos os vãos. E aí tinha uma vista maravilhosa para o Parque do Ibirapuera. E isso não tinha antes, né? Então, na hora que você sobe no deck da piscina, você... Subiu 1 milhão no apartamento só por isso. Não, assim... é um pouco daquilo que eu falo do emocional, né? No fim, o que te toca? A vista assim... A pessoa que quer uma cobertura, ela quer vista. Ela quer vista. Senão ela queria o primeiro andar. Exatamente. Então, isso realmente fez toda a diferença. E a percepção de valor do metro quadrado descola muito, né? Nesse tipo de imóvel, né? Porque você não pode falar que a cobertura, ela vale 20 mil reais o metro quadrado. O cara, ele acaba pagando, sei lá, pelo intangível que o imóvel entrega, né? No fim, a cobertura é o único imóvel daquele prédio, né? É a única cobertura do prédio. O tipo, você tem... Ele não consegue comparar com nenhum outro apartamento do prédio. Só com a outra cobertura, mas ela, o sol não é virado pra cá, então... Não, mas você falou de um apartamento que tem 2 coberturas, né? Mas tem muitos apartamentos de uma cobertura só. Aquele apartamento, o primeiro que eu mostrei da Oscar Freire, é o único apartamento que enxerga a rua Oscar Freire inteira em linha reta. Não tem nenhuma outra cobertura que tem esse visual, né? Você diminui a concorrência. Boa. Bem legal, né? Os outros, como tem muita oferta, aí você tem que seguir o preço de mercado, não tem jeito, você tem que fazer. Seu apartamento tem que estar muito melhor, assim, muito, muito melhor. E nem dessa forma você consegue valorizar tanto a mais, né? Isso é algo que você olha, as coberturas ao redor, preço que elas estão sendo vendidas? A gente olha, mas no fim das contas, eu acho que a maior inteligência de dados é a que a gente mesmo está construindo. Então, para poder precificar os primeiros apartamentos, a gente foi, assim, arriscou um pouco mais, né? E aí, mas agora a gente já tem, né, sei lá, meia dúzia nos jardins, agora a gente estava com seis coberturas à venda. E vendeu algumas esse ano. Então, no fim, a gente vai aprendendo também com os próprios dados que a gente está gerando. Teve algum que você já teve prejuízo? A gente não teve prejuízo, mas essa cobertura que demorou 8, 9 meses para vender, a gente teve um resultado baixo, né? Mas compensa com as outras que a gente vende durante a obra. Então, no fim... E também eu acho que essas que a gente erra são as que geram mais aprendizado, né? Então... Boa. Tem mais para ver? Tem mais aí, Jeff? Não, já foi essa. São essas 3. Boa. Mas a gente manda depois um antes e depois. Boa. O que você pode trazer agora de próximos passos aí da Duplex Coberturas? Você falou que está abrindo essa parte de reformas, tem esse lance com a XP. O que você acha que vai acontecer aí nos próximos tempos que você pode trazer? São 2 coisas bacanas que a gente está fazendo. Enfim, o fundo imobiliário, que é uma meta para o ano que vem. Tem um produto que a gente chama de ateliê, que a gente fez 2 esse ano, que é muito legal, porque às vezes chega um cliente interessado e visita, sei lá,
4, 5 coberturas que estão no portfólio naquele momento e fala, poxa, mas nenhuma encaixa. Eu queria uma cobertura com essas características. E aí, como a gente tem nosso portfólio, mas ao mesmo tempo a gente está lá prospectando, às vezes até estamos no meio de outras negociações de compra, e a gente teve 2 casos esse ano justamente assim, que a gente conseguiu trazer esse cliente interessado para uma cobertura que a gente estava comprando. E aí a gente fez a compra direta do comprador com o vendedor e a gente vendeu o serviço de reforma como um todo. É bacana porque é mais eficiente, né? Porque você tira da equação o custo do nosso capital, né? Que a gente ia pôr no começo, e também não paga 2 ITBIs, dois registros. Então acaba ficando muito bom pro cliente comprador, né? Tu tem só o ônus do cara querer mudar o projeto, às vezes, né? Tem aquele relacionamento com o cliente. É isso, né? Assim, a gente vai trazer o cliente pro início pro início da esteira, né? Quer dizer, até o desenvolvimento do layout, ele vai participar. Mas, enfim, a gente entendeu que isso era uma demanda e a gente tá se organizando para isso. Esses 2 estão fluindo super bem. Como que é a concorrência nesse mercado? Você vê muitas empresas fazendo o mesmo? Ou você vê a galera indo mais pro house flipping mais tradicional, né? Então, acho que tem uma barreira de entrada grande, assim, por causa do capital e o medo da reforma. Falando de cobertura, né? E aí começa a chegar num tamanho que vai pegar, sei lá, uma incorporadora. E aí uma incorporadora é muito pequeno para uma incorporadora, entendeu? É muito grande para uma empresa de reforma e pequeno para um incorporador. É tipo isso. A gente acabou ficando num lugar assim. Porque, sei lá, eu já ouvi essa frase de que enquanto houveram propriedades no mundo, existia home flipping, desde a história da humanidade, né? Pessoas que, sei lá, até a própria casa reformava. As pessoas já faziam. Esse modelo de negócio já existia há muito tempo. Eu acho que a Loft deu uma impulsionada nesse mercado. Então, você tem hoje mais empresas, mais pessoas fazendo home flipping, mas com coberturas é mais difícil. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma outra empresa que seja focada em coberturas como a gente. E reforma de cobertura também, eu nunca vi alguém focado em reforma de cobertura. Que acaba sendo um diferencial também, né? Porque o cara que ele tem uma cobertura, ele vai olhar lá 2 empresas. Uma é focada em cobertura, a outra não. E dinheiro não é tanto problema para ele. Não, e você quer saber uma coisa que o que você falou faz muito sentido? Por exemplo, a pessoa nunca fez uma cobertura. Ela não sabe que ela tem que deixar uma campainha no andar de baixo, no andar de cima. Porque se você está no andar de cima e alguém chega na sua casa, você não ouve. Você tem que deixar um interfone no andar de baixo. Entendeu? São essas pequenas coisas que, no fim das contas, uma máquina de lavar louça. Pô, você tem um espaço gourmet no andar de cima, churrasqueira é onde você vai receber os seus amigos. Aí a sua lava-louça é lá embaixo. Então, você termina a festa, você tem que descer com os pratos que são lá de cima. Entendeu? É um problema... Você tem que ensinar o cara a viver, né? Não, são coisas que no fim, a gente foi aprendendo. E também, né, claro... com feedback dos próprios moradores. Na primeira, enfim, a gente vai aprendendo também com o uso dos nossos clientes, que a gente mantém um relacionamento super próximo. Boa. Tem algum diferencial, assim, que... Como que eu posso fazer? Eu acho que eu perdi a pergunta que eu ia fazer. Veio na cabeça, mas fugiu. Então vamos falar da palavra mágica. Vamos falar da palavra mágica. Eu tenho uma pergunta aqui, mas se quiser fazer vamos falar a palavra só rapidinho. Eu pensei em outra coisa da palavra. Todo episódio a gente traz uma palavra no meio, aleatória, que a gente vai pedir para você escolher essa palavra, que quem chegou até aqui vai comentar essa palavra no Instagram e vai receber um resumo de tudo que a gente trouxe aqui de insight, aprendizado com a sua carreira, sua trajetória. Então, queria te pedir aí para você escolher uma para a gente deixar aqui para a audiência. Acho que eu falaria regeneração. Regeneração, com certeza não tem, hein? Não tem. Não pode ser palavra repetida, entendeu? Dos episódios. Tá bom. Então, beleza. Se você chegou até aqui, quer receber o resumo desse episódio, a gente pode colocar os antes e depois também nesse resumo, para ficar até mais fácil para a galera ver ali. Legal. A palavra regeneração. Vai lá no Instagram, comenta em algum post, responde um story, manda em qualquer lugar no Instagram que você vai receber esse resumo aqui. Mas no Instagram, não se esqueça. Exatamente. Mas pode comentar no Spotify também, né? Só para dar engajamento de graça. Tá, aproveita lá e já dá uma nota lá pra gente, né? 5 estrelas no Spotify, vai no YouTube também, se inscreve. Spotify tá com 4.9. A galera assiste os episódios no YouTube e não se inscreve no canal, né?
Ninguém vai ter uma Acho que eles cobertura. não gostam da gente de verdade. Eu já me inscrevi, hein? Aí Boa, sim. aí sim. Então, você já tem a cobertura, né? Agora, se você quer Eu falo- ter uma cobertura... Não, é pior que a gente sabe que você assiste todos os episódios e você não se inscreve. Você não quer dar o braço a torcer, né, Rodrigo? Pois é. Pois é. Eu desejo... Fala a sua pergunta aí. Não, a minha pergunta ia ser no sentido de até colocar você numa saia justa, né? Você falou que não tem concorrente, não conhece nenhum, e tem muita galera que assiste a gente aqui que faz o house flipping tradicional, né? E pega os apartamentos tipo. E às vezes esse cara tá olhando o seu episódio agora e pensando, poxa, eu tenho uma oportunidade aqui, talvez eu tenha uma vivência também. O que não pode faltar para esse cara? O que você acha que você aprendeu ao longo dessa jornada toda? Eu acho que... Eu vou até repetir um pouco do que eu já disse, né? Ele tem que tomar cuidado com essa questão de um apartamento que está um metro quadrado muito baixo, achando que está fazendo um bom negócio, sem focar nos atributos que mais vão fazer gerar liquidez no apartamento, entendeu? Então, presta atenção se o apartamento é face sul ou face norte. Porque, no fim das contas, um pouco do emocional no momento da venda é você tocar a pessoa que tá lá, né? Se você comprou um apartamento que é escuro, você já vai tirar, sei lá, 70% das pessoas que visitaram seu apartamento não vão entrar lá e se sentir morando lá, né? O sol é muito importante, então eu acho que tem que focar nisso, luminosidade, vista também, em apartamento tipo também. Então. Você não pode ser escasso, velho. Tipo, tem que ter uma mentalidade rica, porque se você já entra pensando, esse aqui o metro quadrado é 2 mil a menos, você já falou que não é só isso. Se você foca só no preço de economizar, você pode se dar mal, né? Porque não é só sobre o preço, né? Principalmente quando você vende imóveis desse tipo que vocês trabalham. Tipo, é algo que tem que ser muito bem acertado. E a transformação também, né? Porque uma cobertura você tem mais potencial até de transformação do que um apartamento comum. Sim. Acredito eu, né? E você conseguir transmitir isso através de sensações de bem-estar, você fazer as pessoas se sentir morando, ter essas questões do sol, né? Total. E um pouco assim, de você entender o que pode ter numa metragem e o que não pode ter, né? Você vai comprar um apartamento de 200 metros quadrados com uma vaga, puxa, pode ser que você tenha problema para vender, né? Ou sei lá, você vai fazer um apartamento de 180 metros e não tem 3 quartos, né? Às vezes não dá para encaixar 3 suítes, é o ideal, mas você precisa ter 3 quartos, entendeu? Então, acho que essas coisas... E aí, assim, você tendo corretores, bons corretores, parceiros, que entendam do bairro, acho que é muito importante, assim, você poder debater o projeto, né? Esse apartamento da Casa Branca, por exemplo, tinham 2 vagas, mas eram rotativas, tinha manobrista. Poxa, eu conversei com 20 pessoas antes de comprar, para saber, né? E é engraçado que essa questão do uso do carro foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje as pessoas ligam menos para isso do que ligavam. Né? Tem Uber 99, então o transporte está mais fácil, né? Então, às vezes você tem famílias que... Né, tinha prédio com, sei lá, 5, 6 vagas. Hoje isso é menos comum, né? Mais difícil mesmo. Boa. Queria te fazer uma pergunta um pouco mais diferente, assim, para entender como que você pensa. Se você fosse começar do zero hoje, no mercado imobiliário, como que você faria? Nossa. Sem nenhum real no bolso. Sem nenhum real no bolso. Não vem como vou comprar uma cobertura, reformar e vender. Crédito pode. Vai. Principalmente pra gente trazer aqui algum aprendizado pra galera que tá começando. Assim, no fim das contas, eu acho que você não dá um passo maior que a perna, né? Acho que eu diria, puxa, você tem vontade de fazer isso? Cara, tem muita oportunidade no mercado. São Paulo é gigantesco, tem apartamentos de todos os tamanhos, e você quer dar o primeiro passo? Puta, juntou um pouquinho de dinheiro, tá com 2, 3 amigos. Cara, pega um imóvel pequeno, talvez um imóvel pequeno, bem localizado. Se for pra você errar, erra pequeno. Entendeu? Acho que é melhor você ir fazendo aos poucos, mas de uma maneira crescendo, tal, do que você dar um passo maior que a perna e errar e desistir. Acho que
Acho que esse é o maior conselho que eu poderia dar. Você acha que dá para começar a reformar aí apartamentinhos pequenos em São Paulo e ter uma margem com isso e crescendo o patrimônio? Dá, com certeza. Acho que um caminho é vender a ideia para alguns amigos e falar que você vai tocar tudo sozinho. É aquele famoso, vamos tomar um chopp? Vamos tomar um chopp. Não, com certeza. Ó, tem um imóvel aqui, ó, que é isso assim, o potencial é esse, ó, vocês entram cada um com tanto, eu vou cuidar de tudo. Não, uma coisa que eu queria falar, assim, que a gente gosta de falar muito sobre o nosso modelo de negócio da Duplex, né? Você tem hoje muitas incorporadoras em São Paulo, enfim, elas atuam no bairro de forma positiva e de forma negativa, né? Positiva porque é claro que um prédio com uma baita arquitetura bacana, ela vai embelezar a cidade, mas ao mesmo tempo ela tá tirando aquele comércio de bairro. Então você causa um certo impacto no bairro, né? Você tem mais pessoas morando, menos serviço e tal. E no fim das contas a gente acaba atuando num outro nicho, né? A gente pega justamente o que está obsoleto, antigo, parado e transforma e traz esse imóvel para uma família nova morar. Então é algo que motiva muito a gente, assim. Em São Paulo tem que acontecer bastante, né? Porque principalmente nos principais bairros não tem mais espaço, né? Exatamente. Tipo, o que tinha, as incorporadoras já compraram tudo. Já Não, eu tá moro sendo em Pinheiros. construído. Pinheiros, assim, tá um canteiro de obra de prédio, assim, muito prédio. Então, Boa. É isso aí. Acho que Uma conseguimos curiosidade extrair. só, tu já olhou para coberturas de leilão? Já apareceu alguma oportunidade assim? Não, a gente já olhou, mas no fim, eu acho que ainda tem um risco. É diferente você comprar para você morar. Às vezes o seu apetite por risco ele muda, né? A gente, no fim das contas, vai ficar pouco tempo com o imóvel conosco, e aí sempre todo comprador traz um advogado, e assim, o que a gente não quer é que, mais uma vez, você está na pirâmide, sei lá, se tiver 20% dos clientes que o advogado vai falar não porque o imóvel tem risco, então, enfim, a gente ainda não... ainda tem boas oportunidades. Uhum. sem Mas precisar chegar no antes de ir leilão. pra Né? leilão, né? Exato. Legal. A prospecção desses imóveis vocês fazem sozinhos ou vocês têm uns corretores que vão trazendo para você? Como que é essa busca hoje por esses imóveis? Sabendo que eles compram, os corretores devem mandar bastante, sem dúvida. Não, a gente faz os dois. E no fim, a cobertura, quando ela aparece no mercado, sei lá, em 30 dias todo mundo sabe que ela está no mercado, e as coberturas antigas não vendem rápido. Então, no fim, a gente começou a perceber também que as coberturas era uma corrida para ver quem mandava primeiro, né? Então, a gente também hoje tem assim, a gente recebe, claro, de muitos corretores parceiros, mas a gente também faz uma busca ativa no mercado, enfim, para achar os melhores negócios aí. Boa. É isso aí, né, Rodrigão? Acho que a gente conseguiu extrair bem aqui o que a gente precisava de... Vamos comprar uma cobertura aí. Ou se você aí... Você já sabe onde procurar. Se tiver quadra de tênis, eu avalio. Se não tiver, Tem não é 4 milhões difícil. sobrando aí? Captando aqui e ali. Ó, Ó. manda aí quem quiser investir em coberturas, vamos montar Como a disse o cobertura Rodrigo, eu do entro com 5 metros quadrados. Eu entro com 3. Obrigado, Gustavo, pela Se a gente juntar participação. nós três, a gente compra um estúdio. É verdade. Muito obrigado pela sua presença. A gente sempre pede para, no final do episódio, o convidado deixar uma mensagem aí para quem quer trabalhar com o mercado de obras ou não. Quer investir. Enfim, o sabe? que tiver no coração. O que tiver no coração para a gente finalizar o episódio. Eu acho que um pouco eu acabei falando antes, mas eu acho que o mercado é muito grande. Tem muito imóvel antigo aí precisando ser revitalizado, procurando casar com uma família nova que tá buscando um imóvel. Então, acho que tem muita oportunidade. Basta ter vontade de trabalhar e que as coisas acontecem. Gostar de resolver BO. Esse é o segredo, né? Quando sair nos fundos imobiliários, eu vou investir em vocês. Show. Aí você vai conseguir comprar 5 Vai ser a partir de quantas cotas? Tá. Aí a gente faz caber. Já tem algum fundo hoje que trabalha nessa linha de reforma de apartamento? A Loft fez, né? Loft a Loft fez.
Acho que 2 fundos. Assim, exatamente desse jeito não, Uhum. mas não é muito diferente de um fundo de incorporação, acho que... Muda só o produto, né? Afinal, ali a ideia. Tem até mais liquidez da técnica de incorporação, né? Que é mais sim. rápido, né? Vocês mesmos perceberam isso fazendo, né? É mais rápido, com certeza. É isso aí. Obrigado, Gorro. Obrigado, Mate. Mais um Tamo episódio aqui. junto. Obrigado, Gustavo. E é esse. Foi mais um Micasa, então, né? É isso aí, Não galera. Valeu, Gustavo. esqueça Obrigado, de Cássio. cor- Obrigado, Rodrigo. Valeu, Não Matheus. esqueça de Prazerzão participar com curtir, vocês. Comentar, aqui. compartilhar. Prazer foi nosso. É isso aí, galera. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e até a próxima semana e tchau. Valeu. 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 Valeu, pessoal.